Olá, sejam todas bem-vindas! Iniciando mais uma live, agora uma live de aquecimento para a nossa maratona do emagrecimento, que vai ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. E é um prazer ter todas vocês comigo nessa noite incrível de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tá? Vamos também aqui, ó, essa live de hoje é para quem precisa de fato emagrecer, tá? É o aquecimento para a maratona do emagrecimento. Então eu vou chamar minha convidada aqui, uma convidada que ela é nutricionista, Patrine Bis, que vai comigo hoje. A gente vai falar de alguns sinais que o teu corpo dá que você precisa consumir mais proteína, tá? Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas, gente. Ó, compartilha essa live aqui no aviãozinho. Chama uma amiga, uma prima, alguém do seu trabalho, tá certo? Bora fazer um aquecimento para a nossa maratona de emagrecimento, que vai ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Vou fixar um post aqui. Patrine, live de hoje, o que Live preparamos? 5 sinais que o corpo dá, né, quando a gente precisa comer mais proteína. Então, essa live nunca teve, né? Ela é inédita. A gente Não. vai falar de 5 sinais aí que o corpo precisa de proteína, tá? E reforçando aí, a maratona vai ser incrível, né? As aulas vai ter conteúdo aí maravilhoso, conteúdo que também não tem na live, então o pessoal não pode perder. Quem ainda não se inscreveu, corre, porque tá imperdível essa maratona. Deixa eu falar para elas, tá? 600 mulheres já fizeram a sua matrícula. É algo online e algo gratuito que vai ocorrer exclusivamente em primeira mão nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Essa oportunidade não vai ter uma nova oportunidade, então todo mundo está correndo para garantir as poucas vagas que ainda tem. Se por acaso você ainda não garantiu a sua inscrição, o link está na minha bio. Basta você clicar ali. Não paga nada, galera. Vamos aproveitar. É a chance de vocês saírem aí. Até tava vendo teus stories, Patrícia, em que tu falou, né? Das metas de início de ano novo. E aí, será que tu colocou em prática essas metas ou só ficaram aí no papel, só na tua cabeça e nada se resolveu? Tudo continua do mesmo jeito do ano passado, do início do ano? Como é que tá isso daí hoje, né? Então, se você é essa pessoa em que nada mudou, a maratona é exclusiva para essas pessoas, né, Patrícia? É verdade. A chance é agora, a oportunidade de colocar em prática aí aquelas metas que ainda estão no papel até hoje e que ninguém teve coragem ainda de dar o primeiro passo. Ó. Então, ó, não é por acaso que vocês estão nessa live, porque com certeza alguém daqui está precisando dessa oportunidade, então aproveite. Exatamente. Bom, então chega de falar da maratona, vamos falar do conteúdo que a gente preparou hoje. Deixa eu abrir aqui o que nós preparamos para essa mulherada incrível. Bom, quem aqui, eu preciso que vocês comentem, né? Já viu, conhece alguém, sei lá, uma pessoa que fez bariátrica, que está com excesso de flacidez, ou você foi gestante e está com flacidez, ou você fez uma dieta e hoje ficou com muita flacidez. Você conhece alguém que tem muita flacidez? Eu preciso que vocês comentem. Sim, eu conheço. Ah, eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi na internet. Preciso que vocês comentem, porque isso terá um direcionamento para a nossa live de hoje. Vocês conhecem alguém que tem uma flacidez aparente? Show, já colocaram aqui, eu conheço. Show de bola. Bom, gente, a nossa live, eu e a Patrícia, a gente bolou aqui algo que a gente nunca falou antes, tá? Então a gente vai falar de 5 sinais que você precisa prestar atenção no seu corpo, que ele tá te dando sinais, né? E sinais do qual você precisa consumir mais o quê? Mais proteínas. E o que é a flacidez? Por que ela ocasiona? É importante eu falar disso, né, Patrícia, antes de falar, né, dos outros Uhum. tópicos contigo, né? Então,
Quando a gente conhece essas pessoas que têm muita flacidez aparente, ou até nós mesmos, né? Às vezes a gente fez uma dieta e ficou com flacidez, quer dizer aí que você perdeu músculo, perdeu massa muscular. Inclusive, eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas, em que a pessoa colocou assim: Nutri, eu fiz bariátrica faz aproximadamente 8 meses. E como que eu faço para ganhar massa muscular? Essa foi a pergunta dessa seguidora no meu direct, né? Eu botei assim para ela, fulana, você deveria se preocupar com a massa muscular antes mesmo de você fazer a bariátrica e com certeza após a bariátrica. Por quê? Porque nós e todo mundo precisa ter massa muscular para o resto da vida. É a massa muscular que nos deixa de pé. É por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. É por isso que eu tenho forças para ir para academia, é por isso que eu tenho forças para caminhar, tá certo? Então, aquela pessoa que ela faz bariátrica, ela fica realmente com muita flacidez por causa da perda muito brusca, né, dessa massa muscular, tá certo? Então, quando você vê alguém com aquele excesso de pele, aquela flacidez assim que deixa a pessoa muito envelhecida, saiba que ela perdeu muito músculo, ok? Então, por isso que a Patrícia, a gente sempre bate na tecla. Não fiquem se preocupando apenas com números na balança. Se preocupem se vocês estão bem aparentemente também, porque isso conta no seu processo de emagrecimento. Entenderam? Bom, entendido isso, galera? Sim ou não? Se tiverem dúvidas, podem mandar no decorrer da live. Nós vamos conversando a respeito, tá? Então, o nosso corpo, a gente listou aqui 5 sinais que o seu corpo precisa de mais proteínas. O primeiro dela, o primeiro sinal, tá? É quando você senta e vê que tá ficando flácida, né? Então, você senta e vê ali, já tem aquela pele que não tinha antes, aquele tchauzinho balançando, tá certo? A sua pele do seu rosto começa a cair por uma falta de elasticidade, né? Falta de colágeno, falta de músculo, né? Tudo que a gente tem é músculo, músculo e gordura. E nessa região aqui, principalmente do rosto, a gente tem gordurinhas nessas regiões, né? E com o passar da nossa idade, a gente tende a perder. Então, por isso vai vindo uma flacidez no nosso rosto e vamos sendo preenchidos com o quê? Com botox, ácido hialurônico, né? E assim por diante. Inclusive, tem procedimentos para estimular o colágeno nessa região, que também é importante estimular colágeno em outras regiões do nosso corpo. Mas, se você está ficando com essa flacidez, é importante você investir em consumir mais proteínas e praticar aí uma atividade física que vá aumentar esse músculo do seu corpo, né, para preencher esse vazio, tá certo? É, e aproveitando o gancho aí que tu comentou do colágeno, né? Muitas pessoas têm a dúvida, ai, funciona, não funciona, eu tomo, não tomo. Para quem não tem justamente essa quantidade aí adequada de proteína na alimentação, esse colágeno não vai ajudar na questão de pele, né? Nessa firmeza. Ele vai ser utilizado aí para questões de dentro do organismo. Então, por isso, assim, que tem que adequar e ter esse consumo aí bem certinho de proteína, porque a partir do momento, assim, que você está consumindo aquele tanto certo, vai tomar o colágeno, ele vai chegar aonde você quer que ele chegue. Caso contrário, não, né? Então, isso é muito importante também a gente falar. Bom, o segundo sinal, eu conheço bastante gente que sente isso, né? Que é sentir fome o tempo todo. Gente, esse é um sinal de que você precisa de proteína. Porque a proteína, ela vai te dar saciedade. E você estando saciada, vai demorar mais tempo aí para comer, né, e sentir fome. E o que acontece aqui que muitas pessoas cometem o erro? É de comer apenas um carboidrato e, em grande maioria dos casos, um carboidrato refinado, né? Aquele carboidrato de padaria, que esses carboidratos refinados, eles vão ser ali absorvidos muito rapidamente pelo organismo, logo a pessoa já vai estar com fome, tá? Porque não associou ali esse carboidrato com uma proteína ou não é um carboidrato aí bom, né, que a gente chama, tá? Então preste atenção se você tá sempre com fome,
toda hora tem que estar beliscando alguma coisa, é porque realmente não está tendo uma quantidade aí adequada ou realmente não tem essa proteína naquela refeição. Isso, e fica intervalos muito longos, né? Entre uma refeição e outra. Às vezes vai dormir tarde, só tomou café da tarde, né? Então, acaba depois indo para um delivery, comendo coisas que não condizem com o que você precisa de fato, tá certo? E principalmente quem treina, deve se atentar ao consumo de proteínas, né? Porque senão acaba correndo isso que a Patrine falou. Bom, e a gente vai para o terceiro sinal que o seu corpo aí fica te dando, né? Que você precisa consumir mais proteínas. Gente, esse daqui pega a mulherada assim daquele jeito, né? Porque mulher se preocupa com o quê? Cabelo, unha, pele, né? Quer ficar com a autoestima lá em cima, né? Então você sente que o seu cabelo tá caindo, ele tá quebradiço, a sua pele, ela não tá mais assim tão brilhosa, ela tá ressecada, tá certo? Começa a vir acne também, a unha começa a ficar quebradiça, lascando. Então, isso já é uma deficiência nutricional associada aí com uma deficiência de proteínas também, tá? Então, como muito bem a Patrine falou, focar em apenas proteína no almoço e no jantar, por exemplo, você não está consumindo praticamente nada. Você tem que consumir café da manhã, no lanche, no almoço, café da tarde, jantar, se possível até numa ceia, tá certo? Então, quando a sua unha, o seu cabelo e a sua pele começam a dar sinais para você, você tem que ficar atenta, porque isso é deficiência nutricional, é falta de proteínas em suas refeições, né, Patrine? Isso. E além disso tudo, eu ainda complemento com a questão do intestino, né? Então, se a pessoa tá com deficiência, não absorve direito essas vitaminas, essa proteína. Então, quando o cabelo cai muito, essa unha tá muito feia, porque realmente o negócio tá crítico. Então, tem que cuidar da saúde intestinal para que você absorva corretamente isso e que isso consiga chegar aonde tem que chegar, de novo, como eu falei lá na parte do colágeno. Senão o corpo vai usar ali para os órgãos, né? E se você não está comendo a quantidade adequada e não está absorvendo, o último lugar que vai chegar é no cabelo e na unha. E isso uma hora vai Exato. acabar refletindo aí, tá? Então, E daí, isso me fez lembrar de uma coisa: a pessoa tá com a unha lascada de vez, tá com a unha quebrada e ferrada. O que a criatura vai me fazer? Colocar alongamento. Gente, é o fim da várzea. Não tem unha, mas tem alongamento. Não tem assim, cabelo, mas tem ali uma peruquinha, né? Tem alguma coisa, tem um um alongamento mega ali. hair, né? Um mega hair, né? Enfim, gente, não faz sentido. Você tá com a sua vida toda lascada, mas tá gastando dinheiro com alongamento, com mega, com um monte de coisa desnecessária, tá? Não tô dizendo que você não precisa. Você precisa desde que a sua saúde esteja em dia. Ok? Não tem problema nenhum você colocar um alongamento, colocar um botox, não tem problema algum. O problema é você tá com o seu intestino ferrado, você não vai ao banheiro, tem intestino preso, ele é solto demais, seu cabelo tá caindo, tá ficando uma peruca no chão e você não dá a devida atenção para isso. O que que adianta? O que que adianta gastar com colágeno caro? Não vai adiantar nada. Igual hoje, uma cliente chegou no consultório, porque eu tô tomando suplemento, um polivitamínico que eu comprei na farmácia, porque meu cabelo tá caindo um monte, porque eu tenho alongamento em gel, aí eu não consigo saber se a minha unha tá assim, assim, assado. Tá tomando polivitamínico pra quê, criatura? Cadê os teus exames? Tu fez exames? Ai, não fiz. Pois é. O que que adianta? Não adianta nada, gente. O polivitamínico ele vai suprir uma pontinha do teu iceberg que está lá lascado na vida. Então, se estava ruim, vai amenizar aquele estrago, mas não tudo. Digamos assim, vai ficar menos pior. Quando a pessoa me pergunta entre tomar uma Coca-Cola zero e uma normal, a zero é menos pior. Entenderam? Mas continua sendo uma lasqueira ainda. Daí a pessoa não come fruta, não come verdura, não come proteína direito, vai lá e toma o polivitamínico achando que isso vai substituir a alimentação. Suplemento não substitui a alimentação, gente. A gente precisa da base alimentar para as coisas acontecerem. O suplemento
como, né, o nome já diz, vai ser um complemento. É diferente, né? Então, tem casos que precisa, tem casos que não precisa. Então, a base tem que ser alimentar. Exato. Bom, o outro sinal que o corpo dá é se o corpo parou de evoluir. Então, como assim, né? A pessoa ela não desenvolve mais massa magra, por exemplo, tá? Ela tá ali, ela treina, ela come, né? Acha que tá comendo certo, tanto certo, mas não evolui. Estagnou, parou. Então, esse é um sinal de que precisa aí dar uma modificada nessa dieta, dar uma modificada também no treino, né? Para quem já tá aí há muito tempo com o mesmo treino, para que estimule o organismo. Então, a gente já sabe de todas as funções da proteína, entre uma delas é a formação de músculo. Então, a base do músculo é proteína. Então, por isso que ela é muito importante para essa questão de massa magra. E quanto mais massa magra, melhor, né? Então, no emagrecimento, a pessoa tá lá com percentual de gordura altíssimo, com pouca massa magra. Então, a gente precisa reverter isso, aumentar essa massa magra para que esse percentual de gordura baixe, tá? Então, se caso você tá aí nesse processo de parar essa evolução, tem que adequar a proteína também. Exato, até porque as pessoas acabam. Ainda não sei se existe muito isso, mas eu ainda vejo, não com tanta frequência, mas ainda vejo, a maioria das mulheres falando: ai, que eu não quero ficar musculosa, ai, que não sei o quê, ai, não quero ficar com ombro de homem, ai, eu não quero ficar com perna de homem, né? Gente, não tem como, mesmo que nós quiséssemos, não tem como. Por quê? Já é fisiológico nosso. A não ser que você vá tomar esteroide anabolizante, aí você vai ficar dessa forma. Mas naturalmente não é possível. Por quê? Porque nós produzimos muito pouco o hormônio da testosterona, que é o hormônio do crescimento, tá? Então, homem e mulher têm. O homem, naturalmente, ele produz cerca de 200 até 800 nanogramas por decilitro de forma natural. E a mulher, olha só como é baixinho, de 0,70 a 30, no máximo 40 de testosterona. E o que, que a maioria das mulheres fazem? Tomam anticoncepcional, que faz o quê? Corta essa produção de hormônio. Então, aquela mulher que ela já usa o anticoncepcional, naturalmente ela já não consegue ganhar massa muscular por causa de estar usando medicamento. E aquela pessoa que ela não faz o uso, ela já tem um pouco mais de dificuldade, porque nós produzimos muito pouco, entenderam? Então, por isso que o homem tem resultado muito mais rápido que a mulher, porque ele produz muito mais, entenderam? E puxando Então, o gancho do anticoncepcional, ele também depleta todas as vitaminas do complexo B. Então, quem toma anticoncepcional também tem deficiência de complexo B, além de zinco, de selênio, tá? Então, essas, infelizmente, né, são algumas consequências que o anticoncepcional aí traz para as mulheres que usam, tá? Então, também tem que adequar essa questão de vitaminas e minerais. traz mais celulite, traz mais queda de cabelo, baixa libido, baixa disposição, a pele fica totalmente diferente, a região abdominal fica mais volumosa na mulher que toma o anticoncepcional. Então, para mim, hoje, que já tenho uma experiência, é nítido eu ver, sei lá, uma pessoa caminhando na rua, olhar para ela e identificar se ela toma ou não anticoncepcional, porque a região abdominal dela conta muito do que é gordura, do que não é. Geralmente, quem toma anticoncepcional tem mais aquela pochetinha, como as pessoas falam, né? Aquela parte dos flancos mais acentuadas. Tem pouco glúteo, então já é uma pessoa que não tem tanto volume. Então, tudo isso a gente já consegue visualizar, tá? Então, por isso que a gente fala, converse com o seu médico, veja algo não hormonal. Se for possível, não tome, né? Então, cada caso é um caso, a gente sabe disso. Tem pessoas que precisam tomar o medicamento por questões de patologias, miomas e algumas outras, né? Ovário policístico e assim por diante, né? Então, não vou aqui eu falar que ele não é válido, ele é válido sim, tem as suas patologias, tem as suas contraindicações, e todo mundo aqui é adulto para saber se deve ou não deve tomar, né? Então, o nosso corpo ele dá sinais o tempo todo e você tem que saber identificar. Poxa,
Eu não tinha celulite, hoje eu tenho. Que hábito que eu estou tendo hoje que antigamente eu não tinha? Para te refletir sobre isso. Ah, eu ganhei 10 quilos. Foi da noite para o dia? Foi de ontem para hoje? Não. Foram quantos meses? Ah, foram em 3 meses, foram em 2 meses. E o que que eu fazia antes que eu não faço hoje? O que que eu faço hoje que eu não fazia antes? Para te refletir sobre isso. Você vai começar a juntar os quebra-cabeças. E sobre juntar quebra-cabeças, é sobre isso que eu vou falar na maratona de emagrecimento nos dias 4, 5 e 6. Eu vou ensinar vocês a enxergar as coisas como elas realmente são e vou colocar os quebra-cabeça em ordem para vocês terem o resultado de 10 quilos em um mês, sem nenhum tipo de sacrifício, comendo comida que você tem aí na sua casa, combinando os alimentos certos, ajudando você a rastrear o seu metabolismo com um arquivo que eu vou disponibilizar para quem se cadastrou na maratona de emagrecimento baixar, preencher e entender o que que essa pontuação vai significar. Então a maratona ela vai ser surpreendente, com conteúdo jamais visto aqui nesse Instagram, tá? Para vocês participarem, basta clicar no link da minha bio, tá disponível Maratona de Emagrecimento, coloque o seu e-mail ali, confirma a sua inscrição, entra no grupo que tiver aberto do WhatsApp, que a gente vai estar enviando o link, tá? O link da aula para você assistir no dia 4, 5 e 6. Provavelmente a aula vai estar liberada a partir das 8 horas da manhã, é uma aula gravada, então você pode assistir a hora que você quiser, só que ela vai ter um tempo, né? Que ela vai ficar limitada, ela não vai ficar para sempre, então ela vai ficar disponível somente no dia 4, no dia 5 e no dia 6 para você assistir, tá? Vai ser postada uma aula por dia. Beleza? Beleza, meninas. Vamos lá, então. Então, a Patrícia falou que o corpo parou de evoluir, né? E o quinto sinal que o teu corpo dá é quando o teu peso ele não vai nem para cima e nem para baixo. Ele parou. Ele estagnou. Já aconteceu isso com vocês? Vocês já viram isso acontecer com alguém? Então, quando o peso estagnou, o teu corpo parou de evoluir. Sua pele, seu cabelo, sua unha estão todas lascadas, o teu corpo está lascado de maneira geral, tá? Você sente fome o tempo todo e você sente que você está ficando flácido, aquele excesso de pele tá aparente. Olha, tá na hora de você parar, sentar e esperar pela maratona de emagrecimento, porque lá você vai ter o conteúdo que você precisa fazer para você não ficar mais lascado na vida. Você vai conseguir emagrecer, tá? Com qualidade, com rapidez, que é o que todo mundo quer. Dá tempo de chegar a dezembro com menos 10 quilos, não dá, Patrícia? Dá. A gente tem aí 3 meses pela frente, né? Então, olha, se a pessoa se dedicar, se organizar, colocar em prática, gente, com certeza até dezembro dá de eliminar aí 10 quilos bem fácil. Só não dá para aquela pessoa que coloca desculpa na frente de tudo. Ela nunca vai conseguir sair da zona de conforto dela e sempre vai achar barreiras para não evoluir, né? Sempre vai ter dificuldades. E falando em dificuldades, cara, é difícil para todo mundo. Inclusive é difícil para mim estar aqui hoje com a Patrícia, sabe por quê? A gente saiu correndo do consultório, 7h30, para estar aqui agora falando com vocês. Só deu tempo de eu tomar uma água, comer uma coisa assim, ó, engolir. Não deu nem tempo de mastigar. Olhar o que eu ia falar na live hoje, bem rápido, e tô aqui. Então imagina se eu fosse colocar dificuldade, porque eu ia sair do consultório, porque eu ia ter que tomar banho, que não sei o quê. Não. Simplesmente liguei a câmera aqui e tô aqui com vocês. Então, se a gente parar para pensar, a gente não faz nada. E por que a gente não faz nada? Porque às vezes a gente fica dando desculpas, né? E assim o teu corpo ele vai refletindo num ganho de peso, numa flacidez, numa queda de cabelo por causa de um estresse, por uma baixa disposição, né? Então, quando o teu corpo ele dá esses 5 sinais que a gente falou nessa live de hoje, que você precisa de mais proteínas, olha, tá na hora de você ressignificar tudo, né, Patrine? Com certeza. E aí tu falou um negócio ali antes, né, sobre a maratona, e eu até quero contar sobre rapidinho o atendimento que eu tava fazendo antes de vir pra live, né? Que eu também saí correndo lá do consultório. Hoje foi o retorno dela.
tá? Dessa minha paciente. Então, ela veio comigo em agosto e hoje foi o retorno ali, a segunda consulta. Ela perdeu 3,7 kg, que foi o que era previsto mesmo para ela perder, né? Nessa faixa. E na dieta dela, sabe o que que tinha? Pão. Tinha pão para começar o dia. Porque assim, quando ela chegou, a alimentação dela era muito horrível. Ela comia muito industrializado, né? Pulava refeições, às vezes esquecia de comer, não tomava água. Então a gente organizou de uma forma assim que ficasse prática para ela, para a gente dar o primeiro passo. E aí eu ainda ali fazendo as perguntas de como que foi o mês, ela disse, olha, foi bem tranquilo. Eu perguntei, passou fome? Não, não passei fome. Eu disse, e tu viu? Depois, né, que eu fiz toda a parte ali de medidas e peso, tu emagreceu comendo pão. E as pessoas acham que isso não é possível. E ela emagreceu comendo super bem. A gente adequou todas as refeições. E ela, hoje, se ela se comparar o de hoje com como ela chegou lá em agosto, para mim, ela teve uma evolução aí gigante, porque ela tá tomando mais água, o intestino tá bom. Então, gente, é sobre isso, sabe, que a gente traz aqui. É possível emagrecer comendo de tudo e sem restrições, sem passar fome. É só fazer da maneira correta. Exato, e por isso que na maratona até explico do detox, né? Eu explico também do método Affinity, porque assim, o Detox 15D, ele já faz uma limpeza geral no seu corpo em 15 dias. Então, tudo que você precisa eliminar de retenção e de peso indesejado, você já consegue dentro de 15 dias, só por colocar em prática o que eu vou ensinar, tá? Então, tem clientes, alunas nossas, que conseguiram emagrecer 8 quilos em 15 dias. Gente, eu até pedi, né, Patrícia, para nossa equipe entrar em contato para ver se realmente era verdade. Eu queria provas reais disso. E sim, é possível. Se ela conseguiu, vocês também conseguem. Teve gente que preferiu não ir tão a fundo assim e ficou nos -4, ficou nos -6, né? Porque tem pessoas que não querem emagrecer 10 quilos em um mês. Tem pessoas que querem emagrecer 5. Tem pessoas que querem emagrecer 2. Tá tudo bem. Cada um vai saber o que é melhor para si, né? Mas tem cliente que quer emagrecer 10 quilos em um mês. Teve uma aluna nossa que emagreceu 12 quilos em um mês. É super possível. Ela estava disposta a isso. Ela abriu mão das desculpas dela. Para tudo era desculpa na vida dela. Chegou uma hora que ela deu um basta nisso, né? Então é possível sim, tá? E é tão possível que eu vou fazer a maratona do emagrecimento e eu vou te mostrar várias provas de várias mulheres que também conseguiram. E você também pode conseguir, tá certo? E nessa quinta-feira agora, a gente vai ter a nossa segunda live de aquecimento, antes da maratona, a maratona dia 4, 5, 6, tá super próxima. E a gente vai falar de 15 alimentos poderosos que vão turbinar o seu metabolismo. Gente, esses conteúdos não vão ser vistos na maratona, tá? O conteúdo que vai para lá é totalmente exclusivo. A gente tá bolando assim, ó, como realmente a gente gostaria se alguém fizesse isso por nós, tá? Então aproveitem porque vai ser demais. É verdade, vai ser demais, vai ter muito conteúdo. Assim, quem já acompanha a gente há mais tempo, né? Sabe como que é que os conteúdos da live já são bons, imagine da maratona, né? Então é uma aula super completa. Exato. Bom, então acho que era isso que a gente tinha que entregar hoje para vocês, tá? Chegando ao final de mais uma live hoje de 30 minutinhos, uma live mais curta, porque eu e a Patrícia, a gente tá super cansado o dia inteiro trabalhando, e a gente veio maratonando, né? Desde de manhã até agora, a gente não parou nem um minuto. Agora eu vou descansar, a Patrícia também, e nos preparar para a live de quinta-feira, que vai estar imperdível. 15 alimentos que vão turbinar o seu metabolismo. E você alavancar aí o seu emagrecimento, tá bom? Então eu te vejo na quinta-feira juntamente com a Patrícia. É isso? É isso. Então, beijo, boa noite, tchau! Tchau!